Olá, pessoal! Olá! Estão me vendo, me ouvindo? Uma ótima noite. Preciso saber aí como que tá. Como que vocês estão vendo essa transmissão? Tá tudo bem com vocês? Espero que sim, né? E aqui estamos nós para tirar um pouquinho mais de dúvidas, né? Vocês trazendo as dúvidas daí, eu respondendo também algumas dúvidas lá do meu canal do YouTube, ok? Havíamos combinado, né? Muitas pessoas pediram, professora, faz um pouquinho mais tarde, né? Então nós vamos combinar que será sempre às 22 horas, ok? Né? Eu acredito que é melhor, vocês já conseguiram chegar em casa, quem ainda está trabalhando, quem ainda está nas suas atividades, já deu tempo de jantar, já deu tempo de, né, dar aquela relaxada. E já sempre lembre-se, traga as dúvidas porque eu vou respondendo, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre investigação social. Boa noite, meus queridos, né? Sejam muito bem-vindos. Vocês estão me ouvindo bem? Tá chegando legal a transmissão? Daí fala só para mim se tá ok, se tá bom, né? Sejam todos muito bem-vindos, tá? Daqui a pouco eu prometo que eu vou dar uma olhadinha aí e vou responder um pouquinho da dúvida de vocês, tá? Eu vou começar respondendo uma dúvida que deixaram lá no canal do YouTube, né? Uma pessoa perguntou, professora, eu desativei as minhas redes sociais. Nós vamos falar hoje de investigação social, tá bom? Eu desativei a minha rede social. Tem algum problema? Gente, o que eu trago no vídeo para vocês é assim, você vai ser investigado, né? Você tá lá ativo nas redes sociais, né? Vários posts, vários seguidores, vários amigos, e aí você entra na investigação social, você vai lá e deleta tudo, né? Exclui de um momento para o outro, né? Se você não tem nada a esconder, não precisa, né, sair das redes sociais. Aliás, quando você já tem, só quando você já tem, que você faz uso, é legal, porque mostra com quem você se relaciona, né, o tipo de assunto que você curte, o tipo de amigo que você tem, né, mostra um pouquinho da sua vida. Isso é normal hoje em dia, né? Antigamente nós não tínhamos esses recursos de redes sociais, mas hoje nós temos, né? Então, é interessante. Obrigada, Jefferson, respondendo aí que o áudio tá ok. É interessante que quem já tem a rede social, que mantenha a rede social, né? De repente é legal você ir lá e dar uma sacudida, né? Agora, quem não tem, né? E eu até entendo isso. Por quê? Porque hoje em dia, algumas redes sociais, gente, você chega lá, só tem mimimi, só tem tristeza, só tem briga, enfim, né? Virou um campo de batalha. Então, quando vocês estão focados, estudando para um concurso público, quando você tem foco, né? Não só num concurso público aqui, esse é o nosso foco hoje, mas quando você está focado em qualquer coisa na sua vida, o que acontece com você? Né? O que acontece? Você tem que ter foco, nada pode tirar a sua atenção. Então, você vai procurar conteúdos de qualidade, para que possa agregar alguma coisa na sua vida. Né? E a primeira coisa que você faz é excluir algumas redes sociais aí. Né? Então, geralmente o YouTube é um canal que quem estuda, quem tem foco para várias coisas, né? Ou a pessoa está desenvolvendo aí, se desenvolvendo pessoalmente, ou a pessoa está desenvolvendo a consciência, ou a pessoa está buscando conteúdos de qualidade, ou ela está estudando, ela está lá focada. Então, é natural que vocês excluam. Tá? E aí, professora, eu tenho que abrir uma rede social? Não, querido e querida. Se você não usa, você não usa. Acabou. Ok? Geralmente você pode não estar em algumas, mas está em outra. Então, não há essa necessidade e não precisem ter essa preocupação, tá? Vamos lá falar um pouquinho. Oi, Edna, minha querida, tudo bem? Nossa, é uma honra, né? Tem amigos que estão participando da live aqui e eu fico assim maravilhada. Saudade enorme, beijo para todos vocês, né? Mas vamos lá, vamos ter um pouquinho de foco aqui. Primeira coisa que eu quero falar para vocês. Se você vai entrar na fase, professora, já estou convocado para as demais etapas, né? Primeira coisa, houve um cancelamento, uma interrupção devido a todo esse processo que nós estamos passando. O que aconteceu nesse edital específico, nesse último edital da Polícia Militar? Né? Foram convocados por estados,
tá? Então, quem é de outros estados... Ah, mas como que a PM sabe que eu sou de outro estado? Pelo seu RG, criança. Né? Você foi lá, fez a sua inscrição, e o RG que você colocou, sendo de outro estado, vocês foram convocados primeiros. Então, primeiro, em ordem alfabética, as pessoas de outros estados. Depois, as pessoas de São Paulo. Né? São Paulo capital, São Paulo interior, enfim, do estado de São Paulo, tá? E aí nós tivemos uma interrupção. Por quê? Porque houve todo esse processo, vou pedir para vocês ignorarem, eu sou cheia de gatinhos aqui, tem uma gatinha que ela não pode ver. Gente, ela vê eu vindo aqui para frente das câmeras, ela já começa a miar e já quer aparecer, né? Então, eu vou pedir para vocês ignorarem os barulhos, tá? Vamos aqui focar no conteúdo de verdade. Daqui a pouco eu vou olhar aqui as perguntas de vocês. Mas vamos lá. Então, houve uma interrupção. Por quê? Porque essas pessoas, estou falando, ela quer derrubar até a câmera. Essas pessoas, elas estavam vindo de outros estados para o estado de São Paulo para fazer as demais etapas. Né? E isso começou a ficar muito difícil. Primeiro, pela disseminação, né, do corona, que era necessário num primeiro momento, ficar todo mundo em casa, em isolamento, junto com as suas famílias, né? Evitar essa circulação. E aí, o segundo problema é que os ônibus começaram a cancelar, os ônibus de viagem, os voos, né, dos outros estados para o estado de São Paulo e para os demais estados começaram a parar de existir. Então, começou a ter uma dificuldade grande das pessoas conseguirem vir fazer as demais etapas. E aí, né, graças a Deus, aí foi interrompido as demais etapas. Então, como que vai ser agora? Bom, agora vocês vão acompanhar no Diário Oficial. Professora, o meu TAF, ele estava marcado para acontecer, vamos supor aqui, dia 22 agora. Né, e saiu lá no Diário Oficial que por 60 dias foi paralisado. Né? Então, com certeza vai ser daqui 60 dias? Não, criança. Por quê? Porque tem aqueles que ainda não passaram, ok? Saiu uma primeira publicação com uma data, mas essa data já não existe mais. Por quê? Porque foi interrompido. Então, antes de você passar, muito provavelmente, né, a Polícia Militar vai fazer o quê? Ela vai retomar de onde ela parou. E isso vai ser publicado onde? No Diário Oficial. Vocês têm que criar o hábito de acompanhar o Diário Oficial, tá? Por quê? Porque lá está a vida do seu certame. Tudo acontece ali, né? E eu costumo falar, isso é muito sério, e é muito bom que vocês prestem atenção a esses pequenos detalhes. Né? Já começa a eliminação de um concurso ali. A pessoa que não acompanha, a pessoa que fala que não acha. Cara, você quer ser policial militar. Né? Você quer ser uma pessoa que tem que ter um raciocínio rápido, que tem que ser, de certa forma, ligeiro, ágil, né? Em pensamentos, em ação, controlar ação e emoção. Tudo isso nós já falamos lá no canal do YouTube, tem vídeo sobre tudo isso, né? Então, o mínimo que você tem que fazer é entender que você tem que acompanhar o Diário Oficial, ok? Então, já fica por aí. Tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem alguma pergunta, né? Se alguém perguntou alguma coisa. Boa noite, Juninho. O pessoal tá falando aqui, né? Jefferson de Abreu. Qualquer rasura na folha reprova? Bom, vamos lá. Primeiro, é isso que eu ia falar. Se você já está convocado e foi interrompido, o que você vai fazer? Você vai entrar no site da Polícia Militar, o site oficial, tá? gov.sp, coloca lá, né? O site oficial da Polícia Militar. Você vai clicar na aba concursos, né? E lá tem as fases e tem o formulário da investigação social para você baixar, para você já começar a ver o que é pedido, né? Vocês costumam deixar tudo para a última hora. Então, a primeira coisa, eu estou convocado, né? E aí você tem que fazer o quê? Lembra que eu falo, gente? Isso é básico, né? Se você quer ser, você já imagine-se como se você já fosse. Neville nos ensinou isso e tantos outros que passaram por aqui nos ensinaram isso. Chama-se posse antecipada, né? Vibrar positivamente. Então, imagine que você já passou por tudo e que você vai chegar na investigação social. O mínimo que você tem que fazer é se antecipar e verificar. Você pode baixar, tá lá no site, baixa, né? Comece a preencher. Né? Você já vai fazer esse exercício antes, tá bom? Segue aqui a dica da Pro. Então, você já vai baixar, já vai começar a preencher, porque é muita informação, gente. São muitas coisas, né? E lembra aquilo que mais reprova na investigação social? Eu já falei isso para vocês lá no meu canal do YouTube. A omissão reprova. E muitas vezes, por vocês não terem, né, essa orientação de já se antecipar, de ir lá,
né? Como um bom policial militar faz, tudo policial militar faz assim. Ele pensa antes. Antes dele agir, ele já está sempre pensando num passo à frente. E se você não for assim, no militarismo não vai dar certo para você. Então, se você já está nas demais etapas, você já vai baixar o seu formulário e você já vai começar a preencher. Vê, pô, eu vou precisar disso. Nossa, aqui está pedindo tal coisa, vou ter que ir atrás, vou ter que buscar, vou ter que levantar. Se eu tenho algum boletim de ocorrência, nossa, uma vez eu fui citada por uma empresa, né? Sei lá, eu fui testemunha, mas isso foi feito um boletim de ocorrência. O fulano fez isso, fez aquilo e me citou lá, não como parte da ocorrência, né? Mas como testemunha. Enfim, e eu tive que ir ao fórum. Aonde você vai levantar essas informações? Você já vai começar a buscar, ok? Você já vai começar a buscar essas informações. Nós estamos em uma era em que o mundo é online, né? E você tem muitas informações hoje, né? Você tem muitos canais aí do governo mesmo que são online, que você consegue levantar várias informações. Então, é importante que você busque isso antes, ok? Isso pensa lá, né? É o relatório, é a sua planilha de investigação social. E aí você vai entregar um negócio rasurado, criança? Pelo amor de Deus. Você vai entregar um negócio, né? Ah, eu vou passar um corretivo aqui. Para de loucura, para de loucura e para de loucura. Já começa por aí, se antecipa, procura informações corretas, verifica. Outra coisa, meu pai amado, né? Eu quase infarto com isso. As pessoas falam assim, ai, professora, o seu edital já existe desde antes, lá, que nem agora, nós temos um edital para ser lançado, já foi autorizado, vai ser lançado, né? Geralmente a Polícia Militar, ela repete os editais, os documentos, tem uma alteraçãozinha ou outra, mas a grosso modo, ele é igual. Então lá no seu edital, quando nasceu o seu certame, quando você fez a inscrição, já tinha a lista de documentação que você ia precisar apresentar, ok? Então, você vai deixar para buscar esses documentos e verificar validade de RG. São 10 anos. Ah, mas eu não sabia disso. Acorda! Né? É o básico do básico do básico. Você chega lá com RG com 11 anos, né? Ou com 10 anos e um dia, não vai ser aceito. É como se você não estivesse apresentando o documento. O documento é inválido. Tá? Então, você tem que procurar o poupa-tempo. Aí você deixa para fazer isso, depois que já está no dia de você entregar e você fala, ai, mas eles são tão cruéis, não aceitaram o meu documento. Né? E você estava fazendo o quê que não estava providenciando tudo isso? É a sua vida, é o seu certame, é a carreira que você escolheu. O mínimo que você tem que ter é interesse e estar conectado. E aí, essas pessoas que fazem isso com antecedência, elas fazem o quê? Elas passam na frente dos demais. E os demais são o quê? Eliminados. E já começa a eliminação aí. Já começa a eliminação por você não ler o diário oficial e não acompanhar e não saber o dia do seu TAF. Já começa a eliminação por você apresentar um documento fora da validade. Já é inválido, já não tem valor nenhum. Mais de 10 anos o RG, acabou, não existe mais. Ah, mas eu deixei para ir agora. Não teve tempo, criança? Jura que você não teve? Né? Começa você reprovando no TAF, por quê? Porque não estava treinando, falaram aí que foi antecipado, então para que eu vou treinar? Primeiro, você tem que criar uma rotina. É o que você quer fazer? Então você já tem que começar aí, tá bom? Respondi, Jefferson. Né? É ideal que não tenha nenhuma rasura. Tá? Deixa eu ver, gente, mais perguntas. Se você fez uma pergunta lá atrás, refaça novamente que eu estou dando uma olhadinha aqui, eu vou respondendo vocês. Tá bom? Sejam muito bem-vindos. Como funciona oftalmo? Né? Primeiro, gente, nós temos aí oftalmo, é uma coisa, até o doutor Paulo, né? Ele teve aqui uma live comigo, nós falamos um pouquinho sobre isso. Tem algumas coisas que dá para você brigar, tem outras coisas que não dá para você brigar, ok? Né? Então, pensa o exame de vista aí, né? Você vai lá fazer o exame de vista. É permitido até 1,5 grau, na vista direita e na vista esquerda. No dia está escrito isso no seu edital, que você tem que fazer o exame de óculos. Você não pode fazer o exame usando o quê? Usando lá a sua bela lente de contato. Se você chegar lá com lente sem o óculos, você já é eliminado. Já começa a eliminação ali. Ah, mas eu não sabia. Se mexa, criança, né? Você está buscando algo grande. E nessa profissão não dá para você alegar ignorância. Você tem que saber. Ter conhecimento coloca você à frente. Nós estamos aqui, olha. Né? Que dia é hoje? Quarta-feira?
Nós estamos aqui às 22h14 trazendo informações gratuitas. É uma consultoria que eu estou prestando para vocês. Informação gratuita, né? E quem está aqui participando vai tirar suas dúvidas e vai sair na frente. Por quê? Porque a informação coloca você na frente, tá? Então, você tem que fazer, isso está lá no seu edital. É aquilo, é ler o seu edital, interpretar o seu edital. Está escrito que você não pode fazer com lente de contato. Tá? E por que você não consegue reverter isso judicialmente? Né? A não ser que seja aqueles casos especiais que serão avaliados por uma banca, né, de médicos especialistas. Você passa pela junta médica lá no HPM no dia que você for fazer seu exame. Tá? Casos específicos, eu não vou falar aqui de casos específicos, vou falar aqui no geralzão. Você é policial militar. Será que você precisa ter uma boa visão? Imagine que você vai ficar 30 anos na corporação. A empresa está te contratando, né, para que você fique 30 anos e se aposente. E eu imagino que é isso que você quer fazer. Você quer entrar para fazer uma carreira, né, e para ficar na corporação por 30 anos. Se você já entra com um problema de vista muito grande, então é permitido? Sim, até 1,5 graus. Mais que isso já não é permitido, né? E aí eu tenho que fazer o quê, professora? Você tem que fazer uma cirurgia corretiva. Ah, mas eu não vou fazer a cirurgia corretiva. Eu não vou fazer porque é muito caro, né? Então escolha outro concurso. Por quê? Porque algumas coisas não dá para se reverter, tá? Não dá para reverter. Por quê? Porque é necessário que o policial militar ele tenha uma visão muito boa, por sinal, né? É admitido um pequenino, um probleminha ali, né? Até 1,5, sem que você precise de cirurgia, utilizando óculos, sim. Né? Isso é admitido, tem uma margem, e essa margem vai até 1,5 graus na vista direita e até 1,5 graus na vista esquerda. E aí tem gente que fala assim, ah, mas então são 3 graus. Tá bom, eu tenho 3 graus aqui na direita. Não, gente, é 1,5 em cada vista, no máximo. Tá? Fora isso, já comece a se organizar. Temos concursos todos os anos. De repente você está aí com uma idade que ainda te permite fazer outros certames e é o que você quer ser. Então, você vai sentar, você vai analisar custo-benefício. Eu não ensino isso para vocês? Vale a pena me repaginar para fazer esse concurso, para tomar posse? Vale a pena. Então, você já começa o processo antes. Você já procura uma clínica, você já procura para fazer a cirurgia. Tá bom? Vamos lá. Vamos ver aqui. RMF Consultoria. Professora, tem uma multa em aberto e não consegui pagar porque dependo do aval da prefeitura. Relatei na IS que iria pagar. Como não paguei ainda, isso pode me reprovar? Multa por estacionar. Bom, vamos lá. Se está tudo paralisado e você não conseguiu, por quê? Porque eles não estão fornecendo esse aval agora para que você efetue o pagamento, então, né, você já colocou que existe essa multa, você já colocou, né, que você precisa, muito provavelmente você colocou isso no campo de observação. Para isso que você tem um campo de observação, para você colocar observações, né, que você precisa de um aval, tal. Tudo parou, gente. Né? Não paguei ainda porque eu não consegui, não tenho mais acesso, alguns órgãos não estão atendendo, né? Tem que ter agendamento, tem N coisas acontecendo no mundo e que dependem muito de horário e agendamento agora, né? Por quê? Porque está restrito, a circulação de pessoas está restrita. Então, se você colocou isso no campo de observações e se realmente esse é o caso de você não estar conseguindo, né? Você utilizou todos os meios e você não está conseguindo, então isso é justificável, ok? Pode ser que você reprove por isso? Gente, depende muito da pessoa que vai fazer a sua investigação social. Porém, acredito que todos os policiais militares que vão fazer a sua investigação social estão cientes disso e com a informação que você colocou lá no campo de observações, você não vai reprovar por isso. Tá? O doutor Paulo, ele foi assim, né? Ele participou aqui, ele falou muito claro para vocês, né? Multa de trânsito, né? Que não envolva crimes, né? Isso não vai causar a sua reprova. Não omita informações, porque se você omitir informações e essa informação for descoberta, aí você não consegue voltar. Não consegue voltar mais, porque é incompatível, ok? Então, não omitam informações, muito pelo contrário. Passe todas as informações de forma clara, precisa e concisa. Tudo bem? Vamos ver lá quem mais fez pergunta aqui. Prefeitura está fechada por causa do coronavírus. Sim, aí é o que eu tinha falado para você. Você tentou ir no site da prefeitura para ver se tem agendamento, se está sendo feito? Às vezes você foi lá no prédio, está fechado e pronto, nem vou olhar outro canal. Dá uma procurada nisso daí. E se for esse o caso, se você colocou no campo de observação, não terá problemas, como eu acabei de falar, tá bom? Vamos lá, o Juninho. Uma dúvida. Meu amigo está na IS, só que ele sofreu um acidente e tem a lei
10.099. Ele está preocupado. Será que reprova? A lei 9.099, é isso? Ele trocou aí? É isso? Bom, seu amigo teria que vir aqui explicar o caso dele, tá? Qualquer coisa que envolva crime, né? Ou crime de menor potencial ofensivo, você troca isso, né? Fazendo uso aí da lei 9.099, tá? Até 2 anos, ok? Menor que essa pena, você consegue muitas vezes fazer uma negociação. E aí aquele crime, né, que você cometeu, ou aquela contravenção, enfim, que coube essa lei, o que acontece? É como se você não tivesse cometido, mas você não pode omitir essa informação. Lembra que o Dr. Paulo falou? Fica com você. Porque se você omitir essa informação e os policiais militares levantarem essa informação, pessoal, até na escola, até depois de formado, agora eu já passei, tô de boa, tô nem aí, a sua investigação social continua acontecendo. Ok? E se em algum momento foi descoberto e você omitiu essa informação, você reprova e não volta nem com ação jurídica. Agora, você coloca, eu coloquei, eu não omiti informação, né? E isso não pode me reprovar. Por quê? Porque é um benefício que foi dado. Um benefício criado pelas leis, né? Isso foi julgado, teve um acordo, coube aí a lei 9.099, estou fazendo uso do meu direito, né? E coloquei essa informação na investigação social. Pode ser que o policial militar, ao fazer a sua investigação social, ele te reprove. Só que nesse caso, você consegue reverter judicialmente, né? E aqui, eu lembro que o doutor Paulo, tô falando, ela vem aqui aonde eu estou falando com vocês, né? Eu me lembro do doutor Paulo até falando, né, sobre isso. E ele falou assim, você pode correr o risco, mas é um risco que você sabe que você pode voltar, né? E muitos juízes entendem que você não ocultou a informação, né? Que você não tentou esconder isso, muito pelo contrário, né? Você trouxe a informação e ela está lá, então isso não pode te reprovar. Você volta depois. Então, aí fica com vocês, tá? Aí fica com seu amigo, para ele pensar o que vale a pena ele colocar ou não. Eu falo sempre, se você está buscando, né, tomar posse, se você está buscando ser um policial militar e fazer da polícia militar um meio de vida e não um meio de morte, a primeira coisa que você tem que ter, né, é ser uma pessoa idônea. Você tem que colocar todas as informações, tá? Então, nunca pensa aqui. Pensa, tá? Se isso der errado, mas eu trouxe a informação, né, e eu for reprovado por isso, eu consigo reverter judicialmente. Se eu omitir essa informação em algum momento, isso vir à tona e eles começarem a investigar e chegarem a isso, eu sou desligado e eu não volto nunca mais. Eu posso estar formado, eu sou desligado e não volto mais, ok? Então tenham isso bem claro na cabecinha de vocês, tá bom? Vamos lá, quem mais? Tem mais perguntinhas aqui. Dr. Paulo está nos acompanhando. Qualquer coisa, Dr. Paulo, o senhor fala e coloca, mas é mais ou menos isso, né? Prof, fiz uma cirurgia, deixa eu ver aqui, alguém fez uma pergunta de cirurgia, refrativa em fevereiro, preciso levar o laudo toda a cirurgia, tá no seu edital, passou por cirurgia? Passei por cirurgia. O que o edital fala? Se você passou por processo cirúrgico, ok, você tem que levar exames de imagens recentes, laudo médico da cirurgia, histórico da cirurgia atualizado pelo especialista e um laudo médico de um especialista, ok? Onde fala que aquele problema não te desabona na função de um policial militar. Lembrando aqui, novamente, o Dr. Paulo está nos acompanhando, lembra que ele falou, é muito bom que o teste de aptidão física venha antes do exame médico, né? Lembrando, tá? Com data, gente, recente. Então, pensa assim, bom, lembra que eu falei? Você já tem lá mais ou menos a data que está marcado, o que vai acontecer com você, já saiu isso, né? Então, você coloca e joga isso um pouquinho para frente, aguarda, já deixa o médico de stand-by, são coisas que você já procura. Então, você tem que levar tudo isso. Por quê? Porque se você for reprovado, né, por isso, você consegue reverter judicialmente. E é muito positivo que você... mas eu levei lá, eu falei que estava com os exames, o médico nem quis olhar, ninguém nem passaram pela junta médica, ninguém falou comigo, né? E aí, lembra? O protocolo, o edital é o protocolo do seu edital, do que vai acontecer, de como tem que acontecer para você
E quem coloca as regras? A Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, ela tem que seguir as mesmas regras. Quando ela começa a quebrar, você não pode fazer isso. Não é bom que você quebre. Ela pediu para que você apresente os exames, falou que você passaria pela banca. Ah, falou, mas um dia só me mandaram lá assinar que eu estava reprovado. E eu falei que eu tinha exames, que eu levei tudo que estava no edital, eles nem quiseram olhar. Ok, então isso será apresentado em juízo. Ok? Que você levou, que estava com você, tem a sua pontuação e o ideal é que vocês arrebentem no teste de aptidão físico, principalmente vocês que tiveram algum problema de cirurgia, né, que não deixou nenhuma sequela, que você consegue fazer suas atividades normalmente, arrebenta no teste de aptidão físico, porque é ali que você vai provar que você tem condições físicas sim, e que tudo que foi pedido você levou com data anterior ao seu exame médico, tá bom? E vocês conseguem reverter. Tudo bem? É assim que funciona. Mais alguma dúvida aqui, gente? Vamos ver aqui, deixa eu dar uma olhada. Da Silva Pinheiro, Jefferson, né? Minha habilitação está com recurso de suspensão. Posso reprovar? Pode reprovar, né? Por quê? Porque por que você perdeu a sua habilitação? Né? Tudo que levou você a perder, primeiro que você vai precisar da sua habilitação. Tá bom? Você vai precisar dela, né? Lembre-se aí, na parte jurídica, recursos jurídicos, os meus alunos do Instituto, eu sempre recomendo uma pessoa que realmente trabalha de forma transparente e que vai ajudá-los, né? No vídeo que eu deixei lá no YouTube, aquela entrevista que nós temos aqui, eu coloquei o vídeo lá no YouTube e coloquei também na minha fanpage, no Facebook. E logo abaixo o Dr. Paulo deixou, né, o e-mail dele para que vocês entrassem em contato. Cada caso é um caso. Ok? Mas você vai precisar dessa habilitação. Por que ela foi suspensa? Né? Por que você perdeu a sua habilitação? Então, são casos, né, que serão analisados aí individualmente, mas pode te reprovar sim. Agora, a preocupação é, será que dá para voltar? Dá para reverter? E aí você tem que entrar em contato com uma pessoa para você tirar suas dúvidas específicas. Aqui é muito generalizado, né? E cada caso é um caso. E é observado absolutamente tudo, porque é você que passa pela investigação social. É a sua vida, é a sua conduta, tá bom? Então, é isso aí. Quem mais aqui? Meu pai cometeu um homicídio, posso reprovar por isso? Caio, vamos lá. Primeira coisa, isso é muito abrangente. Meu pai cometeu um suicídio, foi um homicídio. Foi você que cometeu o homicídio? Não, foi o meu pai. Qual a sua relação com ele? Né? Como que funciona isso? Quem vai ser analisado? Quem vai ser o policial militar? Sou eu. Como que você vai responder pelo homicídio do seu pai? Isso pode te reprovar? Depende muito da pessoa que for fazer a sua investigação. Não deveria. Né? E lembra do Dr. Paulo falando? Né? Você está sendo avaliado. Você cometeu o homicídio? Não, eu não cometi, foi o meu pai. Como que você pode ser responsabilizado, né, por um crime que ele cometeu? E que muito provavelmente, né, já foi tramitado, julgado, ele já está cumprindo a sua sentença, é ele, não é você. Tá? Isso é algo que, se você vir, né, a ser reprovado por um motivo desse, por exemplo, um homicídio que uma pessoa próxima, o pai, o irmão, o tio, o primo, veio a cometer, você não pode ser julgado por ele. Tá bom? É você que quer ser policial militar e você não cometeu homicídio. Então, fica aqui a resposta para você. Will, eu entrei com um processo trabalhista contra uma empresa, sem problema nenhum, tá? Você entrou, né, porque você se sentiu lesado de alguma forma, então você entrou com ação. Você não está sofrendo uma ação, você entrou com uma ação. Tudo bem? E aí eu falo sobre isso também, tem um vídeo meu no YouTube que eu falo muito sobre isso. Depois vocês dão uma olhada lá, eu falo, gente, vocês estão em um momento de quarentena? Então vai assistir Roseflix, tá? Roseflix lá no canal do YouTube, tem vários vídeos com várias dicas, com várias informações, onde eu trago para vocês, né? Tem pessoas que falam assim, mas é muito detalhado. Você fala demais, gente, é detalhado aqui. São pequenas coisas que para um pode ser reprova e para o outro não. É individual, não dá nem para a gente falar de forma abrangente, tá? Por isso que a minha consultoria, ela acontece individualmente. Porque é aluno por aluno. Cada aluno tem uma vida pregressa, cada um é cada um, entendeu? O crime, às vezes o único crime aqui de homicídio, dá para generalizar? Não, existem vários fatores, né? Um crime, qual crime? De que crime estamos falando?
né? Como aconteceu, como que era, como foi, entendeu? Então, isso é muito específico, tá bom? Mas fica a dica para vocês, tem lá nas minhas playlists, lá no meu canal do YouTube, Rosemary Cortes também, tem lá na Roseflix. Vai lá e faz o Roseflix, que já vai te dar uma clareada. E aí, quando você trouxer uma dúvida, né, tenta aplicar aquele exemplo que eu estou dando na sua vida, tá? Tenta trazer isso para a sua realidade, ver, isso me encaixa, isso não encaixa, isso enquadra, isso não enquadra, tá? Faz uma autoanálise aí. E aí, depois, quando você vier para as dúvidas aqui, você já traz uma dúvida mais enxuta, tá? Mais específica, tá bom, queridos? Vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu tenho um familiar que já cumpriu pena. Bom, Will, acabei de responder isso, certo? Foi você? Não. Então, depende do crime, de como foi cometido. Não foi você? Não fui eu. Então, quem vai ser avaliado? É o seu familiar ou é você? Quem está entrando na Polícia Militar? É o seu familiar ou é você? Sou eu. Então, é você que vai ser avaliado na investigação social. Traga essas informações, tá bom? Traga informações. Não omita a informação. Traga o maior número... professora, mas é meu tio, ele cometeu e eu nem tenho contato com ele mais. E aí, por você falar que você não tem mais contato com ele, você não coloca informação nenhuma. Cara, é seu tio, certo? Se é seu tio, é irmão do seu pai ou da sua mãe, ok? Se é irmão do seu pai ou da sua mãe, você faz contato, você entra em contato com a tia, com a prima, com a avó, coloca o último endereço, a pessoa sumiu. Ok, é o que eu falei, tem casos e casos, né? Pode ser que a pessoa tenha desaparecido no mundo, mas qual é o último endereço? Qual a última informação que você pode trazer sobre essa pessoa? Você vai trazer informações. É você que traz as informações. E não omitir aqui é importantíssimo. Mas quem está sendo avaliado? Você. Então, não omitam informações. Fui clara aqui, omissão reprova. E não dá para você voltar ou reverter depois. Combinado? Então, tá bom. Aqui ele falando novamente do oftalmo, né? Vamos lá, amores da minha vida. Manda perguntas aí que eu tô tentando aqui responder. Tá treinando pro TAF, arrebenta. Gente, lá no meu canal do YouTube, né, eu trago até treinos que eu mesma fiz, né? Como eu treinava. Agora que vocês estão confinados aí, paradinhos, né? É hora de vocês começarem a treinar. Ai, mas eu vou pro TAF daqui 60 dias. Cara, para de loucura, já começa a treinar. Não é o que você vai fazer? Você não vai passar por esse processo? E outra, detalhe, na Escola Superior de Soldados, não sei se tem alunos meus aqui, né? Que estão neste momento lá na escola superior, ou se tem alunos meus que já estão formados, né? E que emagreceram quilos aqui. Lá é muita ralação, ok? É muita ralação. Então, é legal, eu não tenho uma rotina. Lembra que eu falei? Eu falo no meu vídeo lá no YouTube, eu também não tinha uma rotina. E eu tive que praticar. Por quê? Porque eu queria passar no TAF. E eu não admitia na minha mente, não passava a possibilidade de eu reprovar ou perder o certame. Era aquele concurso. Era a minha hora. E eu já via isso. Tanto que eu fiz o quê? Quando você tem esse pensamento, esse foco, estou no meu certame, é minha vaga. O que você vai fazer, criança? Você vai fazer absolutamente tudo e mais um pouco que estiver ao seu alcance para você estar um passo à frente e conseguir o seu apto em tudo. Então, você já começa a treinar. E como foi útil isso? Porque depois na Escola Superior de Soldados é muita ralação, gente. Tá? Quem pensa que Escola Superior de Soldados é ficar lá, né, só tendo aula, prepare-se. Então, já comece a adquirir agora, aproveita esse período aí, né? Eu falo para vocês flexão, mas eu não tenho um banco de 30 centímetros, outros loucos, eu vou começar a treinar quando eu mandar o marceneiro fazer o banco. Para de loucura. Tem que você tem na sua casa, né? Menina, eu vou usar o banco sueco, né? Meninas, eu não tenho banco sueco, não tenho nenhum degrau na minha casa, moro num apartamento, não dá para ficar treinando. Legal, treina no chão, né? Treina no chão, por quê? Porque se você fizer no chão, no dia, no banco, você vai tirar de letra, tá? O que você conseguiu aí no chão, no dia lá, com o banco, que é um facilitador, né, para as meninas, você vai tirar de letra. Então, não há desculpas. Treine, treine e treine. Tá? É o que mais se prova, né, para as meninas. Já começa lá dentro, são os primeiros testes ali. Não foi ali, criança? Beijo no coração. Outra coisa, tiro de 50 metros, é saída, disparo. Vai lá e dá uma olhadinha no vídeo que nós temos lá. Inclusive tem a Sargento Suzana agora, né? Ela traz várias dicas personal, né? Enfim, é maravilhoso o vídeo que está lá. E está lá gratuitamente. São informações, conteúdos de qualidade. E estão disponíveis para ajudar vocês.
Tá bom? Recebo muitos relatos assim, professora, vendo seus vídeos, passei, consegui, cheguei lá, gratidão, né? Outros me encontram no dia da posse, que eu estou lá acompanhando a posse dos meus alunos, vêm, professora, olha, gostaria de te agradecer, acompanhava a senhora me ajudou. Que maravilha, faça a sua parte. Na minha época não tinha esses conteúdos, né? Não da forma como eu coloco ali, de forma clara, né? Esmiuçando ali, trazendo informações verdadeiras para vocês. Então, corram atrás do conteúdo. Tá bom? E é simples assim. Vamos lá, quem mais aqui? O que mais reprova os candidatos no psicológico? Juninho. Ansiedade reprova bastante, né? Na hora da entrevista, tá? Você não saber falar, não saber ouvir. Tem pessoas que não sabem se comunicar. Você tá ali, você e o psicólogo, né? E você não consegue se comunicar. O cara pergunta para você, já começa a tremer, já começa a gaguejar. A pessoa pergunta, faz uma pergunta, você responde outra. A pessoa está perguntando e você já está falando em cima, né? Então, isso reprova muito, gente. Tá? Controle emocional, saber ser razão e emoção, ter equilíbrio. Tá? Então, tudo isso reprova. Tudo aquilo que a função de um policial militar não é qualquer função. Você tem que ter equilíbrio, você tem que ter o perfil. Não é qualquer emprego. Não é qualquer cargo público. Você vai lidar com vidas, né? E detalhe, a sua vida também está em jogo. Você representa o Estado. Então, você tem que ser coerente. Você tem que ter um controle emocional muito grande. Você tem que ser uma pessoa que se conhece. Eu costumo falar isso na minha consultoria pro psicológico, né? E eu falo para todos os meus alunos, olhar-se dentro. Olhar-se dentro, tá? Imagine que, é o que eu falei na última live, uma casa. Acabou a energia do seu bairro todo. Tá tudo escuro, penumbra. Você só tem uma vela. Você acende a vela e você tá sozinho na sua casa. Sua casa é enorme. E você tá ali com aquela vela na mão e tá flamejando ali, né? O vento tá batendo. Então tem hora que você vê uma coisa, tem hora que você vê outra, tem hora que você vê... E você não tá enxergando. Se você tá na sala, você não tá vendo o que tem na cozinha, você não tá vendo a escada, você não tá vendo os quartos, você não está vendo o banheiro. Mas ele deixou de existir porque você não está vendo? Não, está tudo lá. E dentro de cada cômodo existem móveis e objetos que você colocou lá, porque lá é a sua casa. Imagine que a sua mente é da mesma forma. Você é exatamente isso. Quando você está consciente de algo, naquele momento é como se você estivesse com a vela. E aquele momento está sendo iluminado. Aquilo que você tem consciência. Eu sou uma pessoa que me comunico muito bem. Nada me tira do sério. Né? Só que, na verdade, a luz é flamejante. Você é uma casa. A casa não deixa de existir porque ela não está iluminada. E nós ainda temos o sótão e o porão. Aonde você guarda quinquilharias que você não usa mais na sua casa. Que você não jogou fora. Vou guardar isso aqui, de repente, quem não... Fala pra mim aí, quem não tem aquela coisinha guardada que você guardou e que você nem usa? Se você tem sótão, hoje em dia, nós não temos, a maioria de nós moramos em apartamentos, né? Casas pequenas. Mas quem não tem, mesmo em uma casa pequena, um cantinho onde guarda as quinquilharias? E essas quinquilharias que você guarda, que você até se esquece que você guardou, que você não precisava mais guardar, estão lá. Elas não deixam de existir porque você não está vendo. Ou porque você não está utilizando. Sua mente é a mesma coisa. Você é a mesma coisa. Então, observar-se, olhar-se dentro. É você sair olhando pelo sótão. O que você está guardando aí dentro? Quantas mágoas você guarda? Você já parou para pensar por que você se irrita quando alguma coisa acontece? São gatilhos mentais. Acontece isso, ou alguém fala alguma coisa, toda vez que alguém fala isso, ou toda vez que eu me vejo em tal situação, eu perco as estribeiras. Quando eu vejo, eu já falei, eu já briguei. Você já parou para pensar por que isso acontece com você? Por que isso te irrita tanto? Por que você perde tanto a paciência? É conhecer-se, gente. Não é gostoso se conhecer. Primeiro, você deixa de apontar e você observa que toda vez que você fala, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, você está ali com o dedinho apontado, mas olha quantos dedinhos estão apontados para você. Você é o único responsável pelos seus resultados. E se você guarda muita quinquilharia no sótão da sua vida, no porão da sua vida, maior número de problemas você vai ter. Só que calma, respira fundo, por quê? Lembra? Para e pensa. Putz, vale a pena mexer em tudo isso? Vale a pena eu olhar o que eu tenho no meu sótão guardado, o que eu tenho no meu inconsciente, né, ou no meu subconsciente? O que eu tenho guardado aqui? Por que eu perco as estribeiras? Por que eu sou impaciente? Por que eu fico tão nervoso? Por que eu acho que eu não vou conseguir? Por que eu me auto-saboto tanto? Por que eu não faço o que eu tenho que fazer?
né? E aí você começa a se descobrir. E isso é fantástico. O conhecimento, ele é fantástico. Nem sempre é legal, porque às vezes você vai ouvir muitas verdades e você vai descobrir coisas, você vai ter que lidar com situações que você simplesmente jogou lá, né? E falou, não vou mexer nisso aqui, deixa isso aqui quietinho, chegou a hora de você mexer. E você tem que se conhecer. Então, conhecer-se é fundamental para que você saiba, para que você passe e saia apto do psicológico. Ok? Se conhecer. Você tem que se conhecer por inteiro. Sem ter medo. Né? Dá para mudar tudo. Absolutamente tudo. Tá? Paradigmas, crenças que você tem. Né? Tudo isso é formado muito cedo. Eu costumo falar quando eu faço a hipnose, eu trabalho com hipnose também, sou hipnoterapeuta, sou coach em mudança de paradigmas. E toda vez que eu vou fazer, que eu pego um cliente, que nós começamos a fazer um trabalho, seja por depressão, ou seja porque a pessoa não consegue ter resultados, ou porque a pessoa começa a se auto-sabotar. Então, esses clientes, toda vez que nós começamos a trabalhar intensamente com o cliente, com a hipnose, eu gosto da hipnose porque é uma condução mental que você faz, né? E você vai até o sótão junto com a pessoa, você vai até o porão junto com a pessoa. Toda vez que nós chegamos em um momento fantástico ali, um momento dolorido, né, algo que estava guardado, a gente encontra uma criança pequenininha, até uns 7 anos de idade, 6, 5, 4 aninhos, né? Então você tem que resgatar isso. Isso foi colocado muito cedo lá. E isso, você pensa, isso não interfere na minha vida? Isso é passado, passou. Passou, é pó, assopra, está fazendo o que na sua vida ainda? Por que toda vez que aquele gatilho é acionado, você volta para aquele momento exato? Né? O nosso cérebro, ele é composto de 3 etapas ali, né? É como se fosse escadinhas. Né? Nós temos o cérebro reptiliano, que é o primeiro. Tudo que acontece na sua vida, ele cai primeiro aqui, né? E você tem uma percepção do que está acontecendo e você reage. Reptiliano, né, de réptil. Então, você reage igual um bicho. Né? São pessoas que não pensam. Né? Lembra daquela citação dos mais antigos, que falava pra gente assim, né? Antes de você tomar uma decisão, conte até 10 e depois você toma a decisão. Por que isso? Porque quando você conta até 10, quando você dá um tempo, você passa pela escadinha, né? Você não reage mais. Né? Você não é uma pessoa que reage a tudo. Aconteceu, bum! Né? E se você é essa pessoa que acontece, bum, você tem que parar e falar, opa, peraí, por que eu estou reagindo assim? Por que eu faço isso? Porque toda vez que isso acontece e depois eu me arrependo, né? Você pode até não falar para ninguém, mas você se arrepende daquela reação que você tem, você fala, putz, eu podia mudar isso, como que eu posso fazer? Entendeu? Então são coisas que você tem que se conhecer, gente. Psicológico, você tem que se conhecer, tá bom? E isso é muito, você não tem noção de como isso é importante. Né? Para que você tenha uma carreira sólida na Polícia Militar. Para que você tenha vida, mesmo sendo um policial militar. E para que você faça da Polícia Militar um meio de vida e não um meio de morte. Ok? Isso é primordial. Né? Um rapaz me perguntou por que a Polícia Militar do Estado de São Paulo reprova tanto. Né? Primeiro, nós somos a maior tropa de Polícia Militar do Brasil. Tá? É a maior polícia que tem. Segundo, isso é levado muito a sério aqui. E aí outros colocam assim lá no YouTube, mas eu vejo tantos policiais com problema, pá. É o que eu falo, ó, eu vejo esse, eu vejo aquele, eu vi aquilo fazendo isso, eu vi o outro fazendo aquilo. Não é a polícia militar, é a pessoa, ok? Por quê? Porque são seres humanos, e os seres humanos se comportam assim. Então, em vez de você julgar, em vez de você olhar, se você não gostou daquela atitude, olhe para aquilo, analise e fala, como que eu posso fazer para que eu nunca venha a cometer isso também? E você começa a se observar. E detalhe, quando você entra numa busca de consciência, né, que você começa a adquirir conhecimentos, não dá para você voltar atrás. Não dá para alegar ignorância nunca mais na sua vida. Entenderam? É fantástico. Super recomendo. Mas é dolorido um pouquinho. Eu costumo falar para os meus alunos, né, que pegam a minha consultoria, principalmente psicológico, é tapa na cara e chute na bunda. Né? A vida é bruta. E muitas vezes
né? Professora, mas você, né? Você não vai passar a mão na minha cabeça, querido? Você tem todo mundo à sua volta passando a mão na sua cabeça. Aonde você chegou até hoje? Até lugar nenhum. Se você contratar a minha consultoria, você vai querer tapas na cara e chute na bunda. Por quê? Porque eu não estou aqui para passar a mão na sua cabeça. Eu estou aqui para te despertar. Às vezes a gente consegue despertar, né, ali num primeiro momento, utilizando ferramentas. Outras vezes eu pego você e vou sacudir você. E se tiver alunos meus aqui, pode falar isso, tá? Pode falar isso claramente. Eles falam isso em depoimentos, né? Não espere que a professora seja uma pessoa maravilhosa, que você vai falar o que você quer ouvir. Não, eu vou falar o que você precisa ouvir. E eu não estou para te cutucar, nós não temos tempo. Então, tem pessoas, quando você está, né, numa função de coaching, mudança de paradigmas, eu estou fazendo uma sessão, né, de hipnoterapia, eu tenho um cliente. Esse cliente, ele tem tempo, você não. Você tem pressa, tá? Você tem data marcada e você tem um ponto aonde você quer chegar. E você me contratou para conduzir você até esse ponto. Então, eu vou conduzir. E se você parar, tapas na cara e chute na bunda para que você caminhe. Mas você chega lá, tá bom? É mais ou menos isso. Vamos lá. Respondi. Tamara, professora, eu também tive uma suspensão na minha habilitação há 1 ano de 30 dias. Já cumpri, devo colocar? Já cumpriu, já acabou. É legal você colocar. Por quê? Você vai omitir? Porque se depois eles descobrirem lá na frente, você pode reprovar por omissão. Então coloca, né? E se eu for reprovada por isso? Aí você entra com ação e você consegue reverter. Tranquilamente. O Dr. Paulo foi bem claro no dia que nós fizemos a live aqui, tá bom? Williane, é isso? Rose, perdão, tenho acompanhado pouco as lives, mas sempre que posso estou no seu canal. O Dr. Paulo é um advogado especializado nessa área de concurso público. Ele está pegando casos para a Polícia Militar do Espírito Santo. Olha, eu não sei se ele pega para Espírito Santo, tá? Mas ele foi policial militar por quase 20 anos. Né? E sendo policial militar, tem uma experiência vasta na área jurídica da Polícia Militar. Então, eu costumo falar aqui em São Paulo, né? Então, quando você é da casa, você observa muitas coisas. E você começa a perceber pontos que você pode ajudar pessoas, né? E ele saiu para isso, ele só advoga para militares hoje. Né? Então, quando nos encontramos e que eu falei para ele dessa parceria, que eu precisava de alguém que fizesse exatamente esse trabalho, que fosse direto com o aluno, ouvisse o caso do aluno e falar, não dá, que nem ele fala, né? Não dá para dar 100%. Né? Não dá, porque seria 99,99999%. Né? Mas ele vai falar para você, o seu caso dá, vamos brigar? Vamos nessa junto? Ou não dá. Então, a melhor coisa que tem aqui é você entrar em contato com ele, tá bom? Tem o e-mail dele lá no vídeo do YouTube que eu deixei, tá? Da live que nós fizemos, eu postei o e-mail dele logo abaixo. Então, pega o e-mail dele, manda o e-mail para ele e vê se ele consegue ajudar você. Combinado? Bruna, o caso de não ter concluído o curso de ensino superior na IS, reprova, é isso? Essa é a pergunta. Primeiro, o seu edital pede que você tenha curso superior? Não. Então, querida, né? Tá mais que respondido isso daí. Jefferson de Abreu. Professora, passa o local onde podemos pegar as folhas de investigação social novamente. Jefferson, no site oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Coloca lá, site oficial da Polícia Militar. Vai abrir, né? Aí tem lá ocorrências, BO online, concursos, clicou. E aí tem todas as fases, documentos, clicou, você já vai baixar a planilha na investigação social, tá? Na IS, preciso colocar que no caso está interrompido. Você pode colocar que você não está fazendo mais, né? Então tem lá instituições de ensino onde você estudou. Você vai colocar tudo, gente. Lugares onde eu morei. Você vai colocar todos, tá bom? Vai colocar o curso que você começou, vai colocar a data que você parou e vai colocar lá a observação. Por que você parou? Né? Não gostei do curso, ficou pesado financeiramente. Não é exigido que você tenha curso superior. Então isso não é exigido, isso não é item de reprova, tá bom? Mas traga as informações. Gente, traga informação. É você que está dando. Estão te dando uma oportunidade de você trazer informações. Em cima disso, eles farão uma investigação, ok? Não omitam informações e não dificultem informações na investigação social. Fica a dica da Pro, tá bom? E eu costumo falar, essa dica vale ouro. Vale a sua posse ou não. Tudo bem? Então, presta atenção. Professora, qual o tempo que leva a devolutiva do psicológico? Jefferson de Abreu. Gente, está demorando um pouquinho a devolutiva, tá? E você está fazendo através de agendamento pelo site da Polícia Militar. Novamente, o site oficial da Polícia Militar, você entra lá e faz o agendamento.
Eu gosto muito de todo mundo que vem para minha consultoria, pro psicológico, né? Eu falo, eu não quero saber o problema que você teve. Quando você começar a consultoria comigo, você já vai entender aonde você reprovou, por que você reprovou e o que você tem que utilizar, quais ferramentas você vai utilizar para que você tenha o seu hábito, tá? Mas é importante você demonstrar interesse em saber o ponto onde você foi reprovado para que você possa melhorar a partir daquele ponto, né? Ah, fui reprovado. Ei, dane-se, não tô nem aí. Né? Isso é perguntado. Foi reprovado? Sim. Você buscou a devolutiva? Não, nem busquei a devolutiva. Ou seja, será que você estava interessado em crescer, em aprender, em saber? Né? Então, vai lá e marca a sua devolutiva. É importante. Você começa a ser consciente daquilo que, putz, reprovei nisso, então eu tenho que melhorar isso, tá? E são vários pontinhos ali. A devolutiva, ela é perfeita. Então, faça a devolutiva. É um direito seu. Só que tá lá, não é obrigatório. Lembra? Quem busca informações e está um passo à frente, isso é observado. A pessoa tem interesse. Olha, essa pessoa é proativa, hein? Ele foi atrás, ele buscou, ele trabalhou. Como que ele trabalhou? Ele trabalhou porque foi atrás, era importante para ele não queria perder de novo. Entendeu? Então, pequenos detalhes que são observados como um todo aqui, que faz toda a diferença na sua vida. Tá bom? Quem mais? O Dr. Paulo está aqui respondendo já também junto dos comentários. Olha que maravilha. Paulo, depois você coloca para eles pode colocar aqui nos comentários o seu e-mail, até porque eu sempre coloco a live depois, tá? E é legal você já colocar, porque aí o pessoal que está procurando já acha você rapidamente aqui, tá bom? Professora, tirei 400 pontos no TAF. Vamos para a próxima fase. Caio, parabéns. Dá para tirar, gente? Tranquilo e calmo. Com 201 eu tô aprovada. Então, eu vou treinar para o mínimo. Para de loucura, né? E olha, eu tenho várias experiências. Minha consultoria, ela é risco zero, né? Então, assim, não importa como você tá, nós vamos chegar lá, tá bom? Claro que eu quero que você chegue agora, porque eu não quero ficar carregando um aluno aqui por anos, né? Mas eu já te dou a garantia do risco zero para mostrar para você. Aqui, você só vai investir uma vez. E você vai ter resultado, ok? Então... Quantas pessoas eu vi passando aqui pelo Instituto, né? E na primeira vez, eu vou treinar o mínimo, vou fazer o mínimo. Eu falava assim, aluno meu não se prepara para o mínimo. Ele dá o seu melhor, ele faz o seu melhor, treine para 100 pontos em cada uma das etapas lá. São 4 provas, 100 pontos em cada uma, ok? Treine para isso. E quantas vezes eu vi? E eu falo isso, gente, isso é claro. Tá? E quantas vezes eu vi aluno colocava assim, professora, foi reprovado. Por quê? Eu estava pensando no mínimo, na hora eu não consegui nem fazer o mínimo. Mas aprende. Aí na próxima, porque passa de novo, não tem problema mais em passar. Né? Na próxima, aí começa a treinar, aí segue a orientação que eu tinha passado. Aí arrebenta, vai embora, entende que tem coisas que só depende de você. Então, não ter preguiça agora e se preparar para 400 pontos é fantástico. Principalmente... se você tem algum problema de cirurgia, algum histórico relacionado a isso. Arrebenta no TAF, tá bom? Faça a sua maior pontuação e vai dar certo, ok? É assim que funciona. Vamos ver lá, quem mais? Quem mais? O Iliane. Gente, para as flexões eu improvisei um banco de 2 pilhas de livro. É legal. Ou vai pro chão, viu? Vai pro chão também. Eu treinava na escadinha de casa, da garagem para a sala, tinha uma escadinha, eu treinava ali, né? E depois na escola nós aprendemos que treinar no chão te dá muita facilidade e agilidade para você fazer no dia do banco. Você faz assim, dando risada. O povo tá lá morrendo, suando, né? E você tá rindo, feliz, contente. Ainda bem que eu ouvi a professora Rosemary Scorse. E vai tirar isso de letra, tá? Olha lá, o Davi, né? Por isso que eu falo, gente, da Silva Pinheiro. O Jefferson. Perdi 9 quilos para fazer o TAF. Fiz 358 pontos. Treinar que é o segredo. Exato, tudo é assim. É você tomar consciência do problema que vai acontecer lá. Vai acontecer isso. Então, eu tenho que fazer a minha parte. Lembra, quando eu passei no ano de 2005, na minha cabeça, na minha mente, não existia. Porque você está acima do peso. Porque você não treina. Porque você é sedentário. Eu falei, é o que eu quero fazer. E eu vou fazer acontecer. E claro, você tem que arregaçar a manga, né? Não é aquela coisa já em lei da atração, vai cair no meu colo, eu vou conseguir, eu não estou treinando, eu não gosto de treinar, mas na hora vai dar um negócio e eu vou chegar lá. Não vai, criança, não é assim que funciona, tá? A lei da atração, ela existe, mas não é assim superficial, você tem que fazer acontecer.
Pensa, imagina, sente. É bom pra você, é o que você quer. É um desejo ardente. Então, o que você vai fazer? Aí você parte pra ação. Ok? Então, eu tenho que fazer isso. Ah, mas eu não consigo. Não existe não consigo. Você faz e você chega lá. E eu costumo falar pra vocês, se eu passei, tá, com todas as dificuldades que eu vi ali, né, sedentária, acima do peso, não fazia nada, e passei, me arrebentei, mas eu fiz acontecer. Você também consegue. Basta você querer. Agora, que tanto que você quer? Né? Porque às vezes isso nem é um sonho seu. Às vezes é só um concurso. Né? Então, aí cabe a você uma autorreflexão para você saber exatamente o que você quer fazer. Tá bom? A gente já tá dando nosso tempo aqui, né? Nem sei quanto tempo nós temos. Dá 1 hora, aí começa a cair o negócio assim, né? Deixa eu ver aqui. Tá quase 1 hora já. É 1 horinha só que tem. Mas já vamos marcar aqui para sexta-feira. Estaremos aqui novamente às 22 horas, tá bom? Professora, pode comentar algo sobre uma pergunta polêmica? Você tem medo da morte? Devemos responder sim ou não? Pode comentar algo? Ah, vamos lá. Devo responder sim ou não? Primeiro, você tem medo da morte? Eu que te pergunto, o que é a morte para você? Né? Não existe resposta pronta. Existe você pensar sobre isso. Se você tem medo da morte, você vai justificar o porquê você tem medo da morte. E você vai começar a pensar sobre isso. Eu nunca pensei sobre a morte, professora. Será que eu tenho medo da morte? Né? E agora? O que é morte para mim? E aí? O que eu tenho que responder? Eu respondo que sim? Eu respondo que não? Eu que te pergunto. Baseado nas suas experiências, na sua vivência, no seu mapa, né, de experiências vividas até aqui, o que você tem a falar da morte? Gente, vocês têm que parar com isso de querer buscar a resposta pronta. Para mim, a morte é uma coisa. Para você é outra. E você vai justificar a sua resposta. Né? Pensa na função policial militar. O que é ter medo da morte? O dia que você nasceu, a única coisa que você sabia, que você sabe que vai acontecer na sua vida, é o quê? Que um dia você vai morrer. Dá para você viver com medo de algo que é certo que vai acontecer? Pode ser que você se torne policial militar, pode ser que não. Pode ser que você passe na prova, pode ser que não. Pode ser que você case, pode ser que não. Pode ser que você tenha filho, pode ser que não. Mas a única coisa certa que acontece, o bebezinho acabou de nascer agora, esse momento, esse minuto é alguém nascendo. O paizinho dele está lá olhando para ele extasiado, feliz, amando aquele bebê. E quer o melhor para a vida dele. Mas ele não sabe as escolhas que ele vai fazer. Ele tem certeza de uma coisa, que um dia aquele bebê vai morrer. Porque ele nasceu e ele é vivo. Então a morte é algo natural. Dá para você ter medo de algo natural? Ah, mas eu não quero morrer. Ótimo, perfeito. Eu também não quero morrer. O que você faz para não morrer? Você se cuida? Você pratica esporte? Você tem uma boa alimentação? Né? Você tem planos para o futuro? Você quer casar? Você quer ter filhos? Ou você quer ver seus netos? Se você já é casado? Então, isso depende do que você pensa, do que você sente. Agora, tomar consciência das perguntas, começar a pensar sobre isso. Não dá para a pessoa te fazer uma pergunta e você falar assim, ah, sei lá, nunca pensei sobre isso. Cara, pelo amor de Deus, o policial militar, ele lida, né? Lembrando que a polícia militar, o resultado dela é vida, não é morte, tá? É proteger, servir. Então, o resultado morte pode vir a acontecer? Pode. Na vida de um policial militar. Pode ser que ele tenha que matar alguém, pode ser que ele morra em serviço, mas não é o resultado esperado. Então, a polícia militar, ela foca na vida, no direito da vida, ok? Em salvar, em preservar, em servir, em proteger vidas. Essa é a função do policial militar. Mas a morte ronda o policial militar. E aí, você tem medo? O que vai acontecer com você? Por que você tem medo? Eu não tenho medo. Ah, eu não tenho medo. Não tem medo? Você não tem planos? Não, eu não tenho medo, mas eu também não quero encontrá-la, então eu me cuido, eu me preservo, né? Mas não vivo em função disso. Qual a sua fé? O que você pensa da morte? Entendeu como é complexo o negócio aqui, mas não existe respostas prontas. A gente está dando nosso tempo. Dr. Paulo é fantástico. Alguém colocou aqui, ele é demais. Dr. Paulo eu recomendo assim de olhos fechados, né? Tanto que os meus alunos, graças a Deus, estão ali arrebentando, tá? O Gustavo, melhor, gabarito português com essa professora. Gente, o conteúdo é fantástico. Lembrando, até o dia 11 só, tá? Quem não está estudando comigo e não estudou, curso intensivo, acesso até a prova escrita. Eu nem quero saber quando ela vai acontecer. Ah, vai demorar daqui 4 meses, legal. Mais tempo você tem de estudar. Curso intensivo até o dia 11 agora, ele está com voucher de R$500 de desconto. O curso de 1.900 sai por
R$ 1.400. Então, vocês estão recebendo um presente aí de R$ 500 de voucher até o dia 11. Entrou lá, coloca, né, hashtag quarentena em letra maiúscula, imprime o seu boleto, ou divide no cartão até 12 vezes de 140 e vem estudar comigo. Você vai gostar. E não vai reprovar nunca mais, se fizer a lição de casa certinho, tá bom? Williane, Rose, você é incrível, bastante didática, realista e motivante. Cada vez que assisto seus vídeos, tenho mais vontade ainda de seguir em frente. É isso aí, não desista. Eu estou aqui para isso, para falar para vocês que vale a pena, né? Viver o sonho da sua vida, trabalhar naquilo que você ama, se sentir abençoada por conseguir realizar um projeto, né? É maravilhoso. Realizar sonho é maravilhoso. É o melhor sentimento do mundo. Então, nunca desista do seu sonho. Não existe o impossível. O impossível não existe. Ok? Você é que traz. Ó, estamos a 27 segundos aqui, restante da nossa live. Nem deu para responder tudo. Vamos combinar. Até sexta-feira, às 22 horas, estaremos aqui novamente. Já marca no papel as perguntas, tá bom? Eu vou estar aqui com vocês. Doutor Paulo, acredito que vai acompanhar também e vai respondendo vocês junto comigo, tá? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Não desistam dos seus sonhos. Por nada e por ninguém. Até mais.